Olá mais uma vez, eu me chamo Daniel Sampietro e quero hoje dar continuidade àquele vídeo que eu lancei há algum tempo atrás. E nesse livro, que é Quebrando Correntes, de Neil T. Anderson, eu acho que é assim que se pronuncia, né? E nesse livro, o autor ele conta algumas histórias e algumas pessoas passando por processos de cura e libertação da alma. E também ele aprofunda bem o assunto nesse sentido. Mas existe uma coisa no fim, que são essas declarações da nossa identidade em Cristo. E é justamente sobre o que eu vou falar, sobre nós declararmos, e não só declararmos, mas entendermos a nossa identidade em Cristo. E ele separa isso em dois grupos. O primeiro diz respeito a quem eu sou, segundo a palavra. E o segundo grupo diz respeito à minha posição em Cristo, a partir de quem eu sou em Cristo. E é exatamente sobre isso. E o primeiro ponto que eu vou falar é sobre exatamente quem eu sou, quem você é. E antes disso, eu quero dizer que se você precisar das declarações, todas, porque eu vou falar uma por vídeo, se você precisar dessas declarações, você pode me chamar no Instagram, pelo Instagram do canal, Cartas Espadas, segue lá, o link vai estar aí embaixo. Mas essas declarações, elas foram, de certa forma, desenvolvidas pelo autor, não para simplesmente estudo e esse tipo de coisa, não, é para você se fortalecer em Deus. É uma arma espiritual, né? Ele diz que isso deve ser falado em voz alta, né? Pronunciado em voz alta, para que você traga esse entendimento a si mesmo, a sua mente, o seu coração possa entender, processar tudo isso, porque isso é algo muito importante. E ele fala para você fazer essas declarações durante um mês, se você estiver passando por um momento de luta interna, sabe, espiritual, coisa do tipo, que isso fortalece demais, sabe? Eu já passei por esse processo, conheço algumas pessoas que também já passaram e é excepcional, é maravilhoso mesmo. E ele começa com essa frase, né? Quem eu sou? E ali tem a primeira declaração. Eu não sou o grande eu sou, mas pela graça de Deus eu sou quem sou. E isso é uma frase simples, é uma frase que talvez quando se ouça assim de primeira, você não vai perceber tudo que ela envolve. Mas de onde que esse cara tirou isso? De onde que isso surge? Surge da palavra. Em Êxodo 3:14, Deus diz assim a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Então aqui Deus, ele está se declarando. Ele não está falando meu nome é Deus, o meu nome, não. Ele está dizendo eu sou o que sou. E você vai dizer para os filhos de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Mas ele não está dizendo que Moisés é, ele está dizendo que Deus é. E quando Moisés se declara ao povo, ele não vai dizer que ele é. E eu vim até vocês. Não. Aquele que é me levou até vocês, me trouxe até vocês. E isso continua por Jesus. Ali eu vou ler então em João 8, 24, 28 e 58, que diz assim: Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E por fim, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus aqui, ele está declarando a identidade dele. Ele está dizendo, eu sou. E se vocês não acreditarem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Vocês conseguem entender isso? E Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a porta de entrada,
Eu sou o Salvador. Eu sou Emanuel, Deus conosco. Jesus está dizendo isso. Eu sou. Tudo que vocês viram, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês estudaram por toda essa vida, tudo que vocês tiveram de revelação da palavra, eu sou. Eu sou tudo isso. Eu sou o Verbo que se fez carne e habita entre vós. Eu sou aquele que é justo e se fez injustiça para justificar o mundo. Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo, eu sou. E agora, quando a gente se converte, como eu disse no outro vídeo, aí você começa a saber quem Jesus é. Você fala, Jesus é o grande eu sou. Só que não para por aí. Porque quando nós recebemos Jesus em nossas vidas, Ele, com a sua identidade, transforma a nossa identidade. Porque esse foi o propósito de Jesus nessa terra. Ele veio para cá como a imagem de Deus. Mas Ele não quis ser igual a Deus. Ele não usou isso, sabe? Pelo contrário, Ele se fez igual a mim, igual a você, sem ter pecado. Ele tomou todos os nossos pecados para nos dar a salvação. E isso é tremendo. Essa é a identidade de Deus. Essa é a identidade de Jesus Cristo. Então, qual a nossa identidade a partir de tudo isso? Porque se Jesus ele veio com a identidade dele para transformar a nossa identidade e nos fazer parecidos com ele, então quem eu sou? Essa é a questão. Só que nesse vídeo eu não quero entrar na questão de começar a te falar quem eu sou, quem você é em Deus, sabe? Porque eu sou filho, porque eu sou isso, qual o fundamento de tudo isso. Não é isso que eu quero falar. Hoje eu quero falar sobre o que fundamenta a nossa identidade. E existe uma coisa que fundamenta a nossa identidade, sabe? A nossa fé em Cristo, ela nos permite viver diante de Deus, de acordo com as coisas de Deus, sabe? Por isso que Jesus diz, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Não tem outro caminho, sabe? Não importa quão bom você seja, não importa, sabe, a tua capacidade, não importa nada disso. Um rapaz, um amigo meu, falou isso hoje, semana passada isso, né? Ele falou, cara, porque eu não estou indo mais na igreja, mas eu não traio minha esposa, eu não bebo, eu não falo mal de ninguém, eu não fico por aí xingando os outros, eu sou tranquilo, sabe? Se isso já for o suficiente, aí uma mulher que estava do lado falou assim, não é o suficiente, não é o suficiente. Aí ele já ficou assim, já pô, é verdade. E exatamente isso, essa que é a questão. A nossa forma de agir, o nosso caráter antes de Cristo, ele não nos permitia chegar até Deus. Cristo é o único caminho até Deus, sabe? Só Jesus pode nos levar até Deus, só Ele é a nossa salvação. Essa que é a questão mais importante. Então, a minha força, a minha capacidade, a minha bondade, tudo isso é irrelevante, sabe? Porque Jesus, quando Ele veio para a Terra, Ele estava diante de pessoas boas, mas pessoas boas que não recebiam como Salvador, e essas pessoas não alcançaram salvação, não alcançaram Deus. Enquanto as prostitutas, os ladrões, os assassinos, esses buscaram a Deus. Esses olharam para Jesus e viram em Jesus a salvação deles. Esses, sim, chegaram até Deus. Você tem a história de Paulo. E Paulo, ele era um judeu muito aplicado às leis, às coisas dos judeus. Ele perseguia a igreja por zelo ao que ele entendia ser as coisas de Deus. Só que a bondade de Paulo, o zelo dele, não poderia levar ele até Deus. E ele entende isso perfeitamente. E é justamente o texto colocado para nos levar a esse entendimento, que diz assim, em 1 Coríntios 15:10, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo está dizendo isso. Ele está falando, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sou quem sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se torna vã. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você consegue entender isso que Paulo está dizendo? Assim como Jesus disse ali, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço, senão o que ouço o meu Pai me ensinar. Então, tem uma relação entre Paulo e Jesus ali, e entre nós, que fala justamente de não ser na nossa força,
Porque Jesus está dizendo, nada do que eu faço vem de mim mesmo, mas vem do Pai. Jesus mesmo está dizendo, não vem de mim, vem dele. Dele para mim e para vocês. E Paulo está dizendo uma coisa muito semelhante, ele está dizendo, eu era alguém, mas hoje eu sou outra pessoa. E no caso dele, ele era Saulo, hoje é Paulo. E ele fala assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou hoje. Não por mim. Mas essa graça não vem em vão. É aí que está o ponto. Essa graça ela não é vã. Porque eu trabalhei muito, mais do que muitos outros, para alcançar isso que eu tenho. Mas a força para trabalhar nisso tudo não vem de mim, vem da graça de Deus. Então, é isso, é essa a grandeza desse dom, sabe? A palavra, quando a gente pensa em graça, a gente lembra, o favor imerecido, a graça, esse favor imerecido de Deus. Mas não é isso, não é só isso. Não é só isso. Sabe, a graça, ela nos proporcionou uma vida nova, nos proporcionou ser uma coisa nova, uma nova criação diante de Deus. É isso que a palavra diz sobre nós. A graça nos proporciona ser uma nova criação. Só que a graça, ela tem um ponto inicial, um ponto de partida, mas ela não acaba ali. E não fica só ali. Aquele ponto de partida tem que nos levar muito além. E é justamente sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando, pela graça de Deus eu sou quem sou. E pela graça dele eu trabalho, eu sei o que fazer para permanecer nisso. Porque a graça de Deus, ela não veio para abolir o que existia antes, mas ela veio para nos permitir cumprir o que existia antes. Então, quando a gente fala de graça, a graça ela não vem para abolir as coisas que eram antes. Porque a Bíblia mesmo fala que não existiu um homem sequer que foi capaz de cumprir toda a lei. E se você acredita que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, então ninguém foi salvo porque ninguém conseguiu cumprir a lei. A questão é que Jesus foi o único homem capaz de cumprir a lei. Só ele. Então, justamente Abraão, que existiu antes da lei ser escrita, ele foi salvo por quê? Por qual motivo? Não tem outro motivo senão pela misericórdia de Deus, pela graciosidade de Deus, de ter dado a ele uma salvação que ele não merecia. De ter chamado um homem que construía ídolos para falar, vem que eu vou te transformar numa nação, vem que eu vou te dar uma terra e você vai ser uma grande nação e você vai ter filhos assim como uma constelação, as constelações do céu. Essa que é a grande chave, sabe? Existe um preço nosso a ser pago, porque quando nós recebemos a Jesus, nós colocamos Ele no trono das nossas vidas e o grande embate que existe nas nossas vidas não é minha luta contra o pecado, é minha luta contra Deus para saber de quem vai ser o trono da minha vida. Essa é a grande luta. Essa é a grande luta que existe dentro de você, dentro de mim, dentro de todas as pessoas dessa terra. É lutar contra Deus para saber quem vai sentar no trono da tua vida. E como diz Adrian Romero, essa é a única luta que você tem que perder. Porque negar a mim mesmo não é tão somente negar os pecados, negar as vontades, não. É negar a mim mesmo para que Cristo viva em mim. E a partir desse momento, você começa a ser quem você é. Quem você é. Quanto mais você se aproxima de uma pessoa, fisicamente, você consegue se enxergar nos olhos daquela pessoa. O reflexo de quem você é lá. E com Cristo é a mesma coisa. Quanto mais você se aproxima dessa palavra, quanto mais próximo você está, você consegue ver o teu reflexo nela. E ali você descobre quem você é. Mas não quem você é nos teus olhos, no teu ponto de vista, mas quem você é nos olhos de Jesus. Diante da visão dele. Porque existe alguém que eu era e existe alguém que eu sou hoje. E o que eu sou hoje é pela graça dele. E só pela graça dele. Então isso é muito profundo. Se você não entender isso sobre a graça, se você não entender que a graça
que a graça é merecida, que você não tem força nenhuma que você possa fazer para alcançar isso, para alcançar Deus. Se você entender que a graça é a força principal para te fazer caminhar em santidade, e entender que essa força não vem de você, mas vem de Deus, aí sim você vai começar a entender quem você é. Isso é o fundamento. Porque tudo que eu vou dizer a partir de hoje para vocês não é nada se você não entender que tudo isso só existe em você pela graça de Deus, pelo amor dele por você. Mas você não pode esquecer que para viver as coisas de Deus segundo a santidade dele, você precisa se esforçar, você precisa morrer. Você precisa morrer. Cartas e Espadas, o nome do canal, o nome do Instagram, o nome do blog, tudo isso diz respeito a negar a si mesmo, a carregar a tua cruz para a morte de quem você é. Porque quando você morre, é aí que você vive. É isso que Jesus nos ensina. Então a graça, ela é algo que nos leva dessa vida aqui para uma morte juntamente com Cristo, mas uma ressurreição como um novo homem. Mas nós não podemos viver folgados, esperando que as coisas aconteçam, acreditando que a graça, que Jesus já fez tudo e nós não precisamos fazer mais nada. Não. Jesus já fez tudo o que ele devia fazer e o que ele podia fazer por nós. Agora quem faz somos nós. Jesus diz que até hoje o reino de Deus é tomado pela força e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus não diz que isso foi abolido. Jesus diz até hoje é assim. E ele não fala a partir de hoje será diferente. Ele não fala isso. Ele fala até hoje é assim. E continua sendo. Quem se esforça se apodera das coisas de Deus. Conquista as coisas de Deus. Um tesouro, um homem que encontra um tesouro, ele não está sentado no sofá, aproveitando uma casa cheia de regalias, com piscina, um sofá ortopédico. Não, ele não está curtindo uma vida e de repente um tesouro cai diante dele e fala: uau, coisas novas. Não é assim que as coisas funcionam diante de Deus. Para você alcançar as coisas de Deus, você precisa sair de onde você está e ir atrás desse tesouro. Porque a graça é o mapa para esse tesouro. Encontre o tesouro. Não se satisfaça só em ter o mapa, em ter a direção. Vá atrás disso. E a graça, por fim, eu quero dizer que a graça, ela não veio para abolir a lei, mas ela veio para nos dar capacidade de viver em santidade, de viver segundo aqueles padrões lá, mas muito mais do que aquilo, porque Jesus diz, a palavra dizia, a lei dizia, não adultere, eu digo, nem pense em adulterar, que você já vai estar pecando. A graça ela não veio para diminuir o padrão, como diz o Luciano Subirá, ela veio para aumentar o padrão. Se antes era preciso não adulterar para viver em santidade, hoje Jesus está dizendo, nem sonhe, nem pense, nem planeje na sua mente, nem olhe com olhos impuros para outra pessoa, porque isso já vai ser pecado. A graça não veio para diminuir o padrão, ela veio para aumentar. Então é isso o que fundamenta quem eu sou e quem você é. Porque eu não sou o grande eu sou. Eu não assento no trono da minha vida. É Jesus, o grande eu sou, que assenta no trono da minha e da sua vida. Por isso, hoje eu sou quem sou, pela graça dele, porque ele me proporcionou ser muito mais do que eu merecia ser. Ser infinitamente mais do que eu merecia ser. Se hoje nós podemos caminhar para isso, é pela graça de Jesus. É por ele, por causa dele e só por ele. Então é isso. É isso que eu queria falar hoje. Vou te dizer aí, quem precisar das declarações, quem quiser, quem tiver a fim de fazer isso,
me chama no Instagram do canal, lá no Cartas e Espadas. O link vai estar embaixo. É isso aí. Muito obrigado por dar esse tempinho para me ouvir. Vamos que vamos. Deus abençoe a tua vida. E que você possa crescer e ser realmente tudo aquilo que Deus planeja de você. Amém? Valeu.